quais são os 100 melhores livros da literatura brasileira no século XX. Eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e já começo a contar essa história. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E no vídeo de hoje vamos começar uma nova série, um seriado aqui no canal do Douglas Heraldo no YouTube, naquela parceria também com Listas Literárias, sabe? Lá encontramos as listas, as resenhas, as curiosidades, enfim, um grande universo a respeito dos livros na internet brasileira. E vamos elaborar esse seriado, esses vídeos em posts seriais, a partir daquela provocação que ocorreu muito durante esse ano, uns 2 meses atrás, com a lista dos 100 melhores livros do século XXI, publicadas pelo New York Times. E lá no Listas Literárias a gente já coloca algumas razões que não fazem sentido termos uma lista com os melhores livros do século XXI. Afinal, é um século que ainda está engatinhando e tem muita coisa por vir. Todavia, acreditamos que realizar uma lista com 100 livros da literatura brasileira do século XX seria bem interessante e, do mesmo modo, a gente pode se propor aqui a trazer novas obras, novas releituras, já que estamos passados aí 20 anos do final do século XX, muita coisa se assentou, muita coisa se acalmou, e hoje a gente tem condições para observar de fato quais são as obras, quais são os autores, quais são os livros que marcaram o século XX na literatura brasileira. Vem comigo! E a proposta desse vídeo é bem isso, é começar a falar sobre aqueles livros que marcaram o século XX na literatura brasileira, os mais importantes e os melhores. E, logicamente, como toda lista, ela sempre é muito subjetiva, ela sempre parte de alguns olhares de quem elabora a lista, nesse caso, eu, e a partir dos meus conhecimentos, a partir das minhas leituras, a partir das minhas observações teóricas, também daquilo que eu tive acesso, daquilo que eu pude ler de literatura brasileira no século XX, e tem muita coisa diferente, e a ideia é que a lista obviamente vai trazer algumas obras que já são consolidadas e que são partilhadas em muitas outras listas, mas com o meu olhar vou trazer para cá também alguns outros livros que talvez ainda não tivessem sido selecionados entre aqueles 100 melhores do nosso século. Então eu te convido a acompanhar os seriados de posts, porque vamos começar especialmente por aquele, aproveitando esses vídeos seriados, começando por aquele que consideramos talvez o grande livro, o mais importante, o mais relevante e o mais impactante que tivemos aí durante o século XX. Publicado em 1956 por João Guimarães Rosa, com certeza Grande Sertão Veredas foi um livro que não passou despercebido e causou alvoroço entre críticos, entre pesquisadores e entre leitores. Esse aqui provavelmente é o livro mais importante do século XX na literatura brasileira e provavelmente um dos mais importantes de todo o nosso histórico da literatura nacional. Isso porque João Guimarães Rosa não só traz uma história, traz um enredo, traz personagens que adentram o íntimo e o fundo da cultura popular brasileira e da cultura brasileira, mas também porque nos apresenta experiências e trabalhos assim de grande esmero com a linguagem. Por isso, ele também é considerado uma leitura bastante difícil, e quem foi jovem aí nos anos 90, que era a leitura obrigatória do ensino médio, provavelmente na época da juventude teve um ou outro problema com a leitura de Grande Sertão Veredas, porque como obra de vanguarda, como essas intenções e proposições de vanguarda, nós temos que estar dispostos a essa leitura e nós temos que também estar preparados para a leitura de uma obra de vanguarda, porque ela nos cobra, ela nos traz exigências diferentes. E Grande Sertão Veredas, ele tem muita inovação com a linguagem, e Grande Sertão Veredas tem muito trabalho com a linguagem, que com certeza torna ele um desafio para os leitores. De modo geral, tirando esse aspecto todo da linguagem, toda esta pesquisa quase linguístico-antropológica que Guimarães Rosa faz da língua brasileira e também dos perfis sociológicos desse Brasil profundo, do Brasil sertanejo, e esse sertão é o mundo, então talvez aí possa ter ecos e reverberações em vários rincões desse Brasil afora. Esse trabalho com a linguagem ele é entrecortado, mas tirando isso a gente tem
certamente uma história aparentemente de enredo simples, afinal estamos falando de um narrador, o Riobaldo, que vai, a partir da memória, a partir do seu diálogo com um narratário, que ele vai chamar a todo tempo de senhor, um senhor instruído, um senhor com estudo, Guimarães Rosa vai lembrar dois aspectos importantes da história que ainda incomodam esse Riobaldo já senhor de idade, já apaziguado no sentido de idade e talvez não de pensamentos e não de postura enquanto das suas dúvidas, porque senão ele não teria essa necessidade de durante 3 dias ficar trocando essa ideia e ouvindo a opinião do narratário da obra com quem ele faz a interlocução. Mas ele vai resgatar essas memórias dele, da infância, de como ele entra no cangaço, a sua vida no cangaço, tanto quando de patente menor, digamos assim, quando apenas um cangaceiro, e também a sua ascensão à liderança do cangaço e aos conflitos que ele vivia naquela época em que a bala era lei, em que a violência era sempre o caminho em que os homens travavam peregrinando pelo sertão. Essa é a parte, digamos, mais simples do enredo. Riobaldo, um cangaceiro que rememora todas as suas vivências do cangaço. Mas aí entra 2 questões importantes quando a gente pensa em Grande Sertão Veredas. A primeira é a grande dúvida que permanece e é fruto de uma discussão de N números de artigos acadêmicos, pesquisadores se debruçam sobre isso, porque Grande Sertão Veredas também é possivelmente aquele grande romance fáustico, aquele grande romance relacionado ao mito de Fausto, é o Fausto nacional, Grande Sertão Veredas, e disso demanda uma grande quantidade de artigos constituindo esta relação. Lembrando, inclusive, que Grande Sertão Veredas ali vem quase contemporâneo ao Fausto de Thomas Mann, e há muitas leituras comparativas entre as 2 obras. E o pacto com o diabo, se Riobaldo fez ou não o pacto com o diabo, é o que vai percorrer também aí toda a narrativa e toda a sua conversa com esse interlocutor, na dúvida se teria ele ou não feito o acordo cutinhoso com o Demo, e o Demo que surge na narrativa de forma bastante múltipla, com seus tantos nomes recolhidos pela linguagem do sertão. Então o pacto com o diabo tem essa centralidade, e junto a isso a grande dúvida, ou a grande dor, ou a grande culpa que carrega Riobaldo do amor não vivido, e um amor que nas páginas da literatura ele vai até as páginas finais como uma dúvida homoafetiva. Afinal, Riobaldo vive com a sombra do amor que nutria pelo seu grande amigo de Adorim, um cangaceiro que o acompanhava em todo o cangaço. Se a gente fosse pensar nos termos populares de hoje, do contemporâneo, 2 cascas de balas que não se largavam de jeito nenhum. E o Riobaldo tinha esse questionamento a respeito deste amor pecaminoso, deste amor proibido, deste amor impossível. Porque, na real, o que a gente vai acompanhar em todo o livro é que Riobaldo amava o de Adorim e o amava enquanto homem, e essa dúvida permanecia, e aí o impacto final da cena com a resolução do problema, que poderia amainar as dúvidas e as questões internas de Riobaldo, não fazem. E esse é um detalhe importante da narrativa, porque Riobaldo, ele não... e a culpa não é não tanto pelo que acontece, ou pelo que ele descobre a respeito de Adorim, mas sim porque permanecem os incômodos e as dúvidas a respeito do amor impossibilitado e o amor homoafetivo que ele sentia por de Adorim, e isso vai lá no íntimo da alma de Riobaldo. Enfim, são 2 temas relevantes e centrais dessa obra, que discute tudo isso, e aí a gente volta a frisar um pouco deste trabalho que o Riobaldo não, né, mas que o Guimarães Rosa tem com a linguagem, porque, como falamos, o grande desafio da leitura de Grande Sertão Veredas é a sua linguagem, porque é uma sintaxe muito própria. Aliás, professores pedantes de língua portuguesa, professores gramatiqueiros de língua portuguesa, talvez não fossem entender a pleno tudo o que João Guimarães Rosa faz com a linguagem, apesar que, obviamente, ele é João Guimarães Rosa, e infelizmente muitos
sucumbem apenas ao sobrenome e à importância do autor. Se fosse um aluno de 6º ano fazendo algumas invenções aqui do Guimarães Rosa, com certeza tomaria um 0 na prova. Porque Guimarães Rosa, ele vai na soma e na contribuição dos nossos erros, e aqui muitos ecos ainda do modernismo. Vamos pensar que Grande Sertão Veredas estaria naquilo que muitas vezes é chamada a terceira fase do modernismo, ainda que o próprio Guimarães Rosa e que o próprio Grande Sertão Veredas não se filia assim facilmente a essas correntes e a esses movimentos, né? Mas o Guimarães Rosa vai trazer esses arcaísmos, ele vai trazer esta oralidade, e tem esse detalhe, eu falei arcaísmo, né? Isso porque muitas coisas que críticos inicialmente imaginaram ser neologismos ou invenções de Guimarães Rosa se tratavam de arcaísmos recolhidos desta figura que era quase que um sociolinguista, né? O Guimarães Rosa tinha um apreço muito grande por esta língua viva e a língua das gentes, a língua falada das pessoas. E aí a linguagem desse Grande Sertão Veredas, a forma como ele entremeia os discursos dos personagens também se torna aí um grande desafio para os leitores. E tudo isso vai somando para a importância e para a relevância de Grande Sertão Veredas para todo o século XX e para os posteriores da literatura brasileira. Tanto que, como dissemos aqui, ele não está só apenas provavelmente entre os melhores livros do século XX da literatura brasileira, mas certamente está, se não no topo, entre aqueles 5 livros mais importantes de todo o nosso percurso histórico da literatura nacional. E Guimarães Rosa, nesse sentido, vai rivalizar muito forte com Machado de Assis, que é quase que um consenso, não tanto, porque se alguém deixa em dúvida o consenso da posição de Machado de Assis na literatura brasileira, certamente é Guimarães Rosa, a quem muitos aproximam a James Joyce e a tantos outros nomes da literatura mundial. Aliás, tem muito livro, tem muito prêmio Nobel da literatura que não ataria sequer as chuteiras de João Guimarães Rosa. E por isso tudo faz desse livro o nosso princípio, o nosso começo de compartilhar com vocês aqui no meu canal do YouTube aqueles 100 melhores livros da literatura brasileira do século XX. Eu espero que vocês gostem desses vídeos, eu espero que vocês curtam esta novidade que vamos trazer em vídeo, sempre trazendo uma obra por vez aqui em episódios separados, falando um pouquinho sobre os livros, por que consideramos eles os melhores aí desse século XX da literatura brasileira, e falando um pouco mais então dessas obras que são importantes e que em algum momento ou outro, enquanto leitores brasileiros, nós precisamos nos encontrar. Grande Sertão Veredas é uma obra que eu me encontrei no ensino médio com grandes dificuldades, parando pelo meio, depois reencontrei na graduação, lendo para um trabalho, e aí a paixão despertou muito mais forte, e a compreensão dos elementos relevantes dessa literatura. Agora na pós-graduação, inclusive fazendo uma nova leitura dele para trazer outras comparações e aproximações de outros escritores que, querendo ou não, bebem ou que trazem ecos de algumas questões aí do Guimarães Rosa. E é um autor formidável e é uma obra que certamente está entre as mais importantes de todo o século XX do mundo, se nós brasileiros fôssemos mais lidos. E aí, no caso do Guimarães Rosa, tem também a questão da tradução. Talvez ele não está num patamar maior da literatura mundial, porque também é histórico o processo que a primeira tradução dele para o inglês nos Estados Unidos não rolou. Não rolou porque certamente este é um livro quase que intraduzível. Muitos falam de um livro inadaptável, e eu considero que ele é praticamente inadaptável. Há várias tentativas, mas o efeito da obra, inclusive as tensões que marcam o livro, se perdem em qualquer adaptação. E eu já falei aqui em outro vídeo da questão do fator Bruna Lombardi, quando a gente pensa como trazer Diadorim e manter a tensão e manter a dúvida do Riobaldo sem entregar isso numa adaptação televisiva ou mesmo que teatral. Enfim, Grande Sertão Veredas é um ótimo exemplar da literatura nacional, e certamente por todas essas razões que eu apontei no vídeo e também por tantas outras, pelo número de leitores e por fazer uma leitura extremamente interessante da nação brasileira, não vamos falar das pessoas, mas da nação brasileira e do íntimo dos seres humanos, Grande Sertão Veredas é uma das nossas obras mais importantes e certamente uma grande obra para a gente começar essa série de vídeos com
os livros mais importantes do século XX, os 100 livros mais importantes do século XX. Eu espero que você tenha gostado da lista, eu espero que você curta e compartilhe esse vídeo, que você também discuta, deixe aí seus comentários, se já leu Grande Sertão Veredas, se concorda ou discorda da nossa posição, se você também está entre aqueles que acreditam que Grande Sertão Veredas é um grande exemplar da nossa literatura nacional, deixe nos comentários que a gente, dentro da possibilidade, vai responder. Até a próxima, um grande abraço e lembrando, tem muito sobre Grande Sertão Veredas lá no listasliterárias.com, o blog mais criativo e original da internet brasileira falando sobre literatura desde 2009.